começando o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora aqui na JF-TV. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre o mercado de trabalho para pessoas trans em Juiz de Fora. Recebemos aqui no estúdio o Luca, a Bruni e a Sara para a gente conversar junto com a vereadora Thalia sobre esse assunto tão importante. Para a gente começar, então, já logo iniciando esse assunto, eu queria trazer um dado de uma pesquisa do Instituto Pura Vida, que trouxe a informação de que apenas 15% das pessoas trans têm acesso ao mercado de trabalho formal, estão trabalhando com carteira assinada. É um número que já assusta um pouco logo de cara, né? Então, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar à vereadora, como é que isso vem sendo discutido aqui em Juiz de Fora? Queria agradecer primeiro, desculpa quebrar o protocolo, acho que essa é uma conversa muito necessária para a gente fazer aqui, porque em base a esse dado, em base aos dados da violência, da situação das pessoas trans, a gente vem debatendo bastante isso em Juiz de Fora. A gente tem buscado pensar alternativas, construir pontes, construir políticas públicas que caminhem no sentido contrário, né? Porque Juiz de Fora também, acho que a gente não tem um dado exato, né, sobre a situação da empregabilidade de pessoas trans, mas a gente vê na prática como que essas pessoas não estão acessando o trabalho, o mercado formal, né, assim, de trabalho. E até o informal também, né? Assim, a dificuldade de serem empregadas, a dificuldade de conseguirem se capacitar, terminar um ensino formal, né? Exigências que às vezes vêm para um pedido de emprego comum, né? Ter um ensino médio, por exemplo, nem todas conseguem concluir o ensino médio por conta da transfobia. Então, a gente vem debatendo e a gente vem debatendo junto com as pessoas trans para que a gente possa pensar alternativas que, de fato, dialoguem com a realidade que está colocada para elas e que a gente saia desse mecanismo, né, que a gente consiga avançar nesse processo aqui na cidade. Eu queria que as nossas convidadas, nossos convidados se apresentassem para quem está assistindo a gente. Quem quer começar? Meu nome é Bruni Coelho Brandão, né? Sou psicóloga de formação. Tive toda a minha trajetória vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Trabalhando em projetos de extensão voltados para a comunidade trans e travesti aqui, né? Sou psicóloga, terminei meu mestrado, meu doutorado e atualmente sou professora universitária não aqui em Juiz de Fora, em um município aqui vizinho. Luca? Tudo bem? Bom dia. Meu nome é Lucas Sade. É um prazer estar aqui com todos vocês. Conversar sobre isso é realmente uma pauta muito necessária para a nossa cidade. E a minha trajetória, ela quase caiu na mesmice de não ter acesso ao estudo por conta de transfobia. Eu consegui concluir minha primeira fase de estudo e na faculdade eu já não achei muito acessível para mim, mas eu tive a oportunidade, devido vamos dizer assim, a classe social na qual eu estou inserido, de poder procurar um curso por fora e me especializar no sentido de ser autônomo no meio de trabalho, porque foi a porta que eu achei. Como a Thalia comentou, para a gente entrar no mercado de trabalho sendo PL, né, vamos dizer assim, tendo uma carteira de trabalho, é muito difícil justamente por conta desses pré-requisitos que toda profissão exige, mas que não são justos. A gente sabe que é uma desigualdade muito grande em todas as classes que a gente tem. Então, assim, na nossa classe também, como a gente não tem muita oportunidade de concluir muitas vezes essa primeira fase de estudo, que é o básico, a gente não consegue nem estar nessa fase de seleção dessas empresas maiores e contratantes que estão disponibilizando cargos para pessoas trans. Então, assim, é um ciclo que a gente vive que não tem muita resposta ainda, mas que é muito claro que a gente precisa olhar com outros olhos para essas questões. Sara, se apresenta para quem está assistindo a gente. Meu nome é Sara, tenho 21 anos, sou formada, tenho o meu 3º ano. Não tem nada de curso assim, não, mas sempre estou correndo atrás do meu, sempre tentando me manter de pé. E não tem muito o que falar, assim. Jogadora de vôlei. Jogadora de vôlei. Atleta, gente. Atleta.
Atletismo no meio trans a gente sabe que é uma coisa Que muito é foda, complicada. né? Exatamente. Depois da transição eu não consegui mais exercer, jogar fora, ser chamada para time nenhum, assim. Eu ainda não consegui. Vamos puxar, então, já que a gente já conseguiu fazer um voo panorâmico sobre o assunto, vamos começar falando um pouco sobre a questão das políticas de educação. Quais são as barreiras? Como é que funciona isso na escola? O que a gente tem assim de projeção para o futuro? Como que foi a experiência de vocês no meio escolar? Lá, quando era criança, como é que foi? Quem quer contar primeiro? Vou começar agora. Ser justo com a Bruni. Olha, a minha experiência enquanto criança na escola foi uma experiência que eu não compreendia muito bem, porque eu não me conhecia ainda, não tinha acesso ao que eu viria a ser no futuro. E eu não tive auxílio nenhum, dentro da escola, fora da escola. Todo o auxílio que eu tive foi na base do bullying, vamos dizer assim, né? E a partir do bullying, jamais defendendo isso, mas a partir disso que eu fui ver que existem outras possibilidades de vivência e que essas possibilidades eram rechaçadas, entendeu? Daquela forma que eu era também. E foi o meu primeiro contato com o meio LGBT, foi na escola. E na época eu questionava apenas meu lado sexual, e isso era um problema muito grande porque eu estudava em escola católica, né? Então, estava assim, indo contra os princípios fundamentais daquela escola. E eu sempre me senti muito sozinho, lá dentro mesmo. Não tinha vontade de continuar os estudos, tanto que meu processo acadêmico foi de migrar para várias escolas muitas vezes. Eu não permaneci numa escola até o final do ensino médio. E concluí em uma escola que já não tinha mais muita participação ativa na vida dos alunos. Era mais uma escola que o pessoal brincava até que você pagou e passava, sabe? Realmente a escola não tinha a menor influência na sua vida particular, não queria saber de você, e assim eu consegui me formar. Essa vivência dentro da escola já começa como talvez a barreira principal, né? Principal, porque isso acho que afeta seu convívio social, seu entendimento, sua rede de proteção ali dentro só vai diminuindo, entendeu? E quando você é uma criança, você não sabe por que isso está acontecendo. Entendeu? Verdade. E você, Sara, Bruni? Minha convivência na escola, eu sempre fui muito levada, né? Então, pra mim, assim, foi de boa até meus 13 anos, até eu decidir a transição. Depois que eu resolvi transicionar, eu vi que tudo, assim, ficou mais difícil. Os professores não respeitavam, os alunos não respeitavam. E, assim, uma criança de 13 anos, né? Como é que você larga a escola com 13 anos? Se com 18 formada você não está conseguindo um emprego, você não está conseguindo nada, imagine sem o estudo. Verdade. Eu venho de um outro recorte geracional, né, do que a Sara e o Luca. E eu sempre, ao contrário da Sara, fui mais quietinha, mais introspectiva, mais na minha. E na escola a gente começa a perceber, acho que quando a gente vai tendo consciência de si, a gente sempre traz as nossas consciências de gênero de alguma maneira ali, né? Então a gente vai construindo, todo mundo vai construindo essas identidades de gênero, né? Seja uma pessoa cis, seja uma pessoa trans. Só com a gente esses processos são mais violentos, né? Tem certas regrinhas de gênero que são colocadas ali. Então a gente tem que ter muita expertise para sacar o contexto e aprender a lidar, né? Nós somos crianças que temos as nossas infâncias tolhidas por essas normas o tempo todo, né? E a estratégia que eu consegui era ver quais eram aquelas pessoas ali que lidavam bem com a minha identidade de gênero. Então eu tinha uma vida dupla, né? Eu lidava com as crianças, lidava muito com as meninas na escola, na rua com meninos, mas todo mundo lidava bem com a minha identidade de gênero, mas era uma identidade que era escondida. Eu vivia a minha identidade de uma forma escondida, até quando foi possível. E aí eu fui tentando sobreviver, eu brinco nessas fissuras dessa cis-heteronormatividade. A gente vai caminhando por essas fissuras e vai traçando estratégias para sobreviver, muitas vezes de forma solitária, né? Porque as crianças não entendem, elas lidam bem com esses processos. E eu não tinha grandes problemas. Tinha umas crianças, outras que tinham, só que eu me peguei nos estudos como uma forma de proteção também, né? Porque se eu fosse uma das melhores alunas, não iam mexer comigo, então, de alguma forma, eu tinha uma certa proteção, que é uma outra injustiça que o sistema traz pra gente o tempo todo, né? Porque se você for uma pessoa trans, se você romper com a norma, você tem que pagar o preço ou você tem que buscar estratégias para compensar isso de alguma maneira. Isso é colocado pra gente desde muito cedo. E são estratégias muito cruéis que vão perpetuando com a gente, né? Ao contrário
deles eu tive meu processo de transição só quando eu comecei na universidade, que eu fui ler, entender e fui me fortalecendo nisso justamente para me proteger de toda essa transfobia que já existia, né? Acho que às vezes o ensino médio e a adolescência é o pior momento pra gente, porque é um momento de várias transformações do corpo, um momento extremamente confuso, e eu acho que é um momento que a gente se sente num momento mais de solidão, assim mesmo, né? De não ter recurso, de não ter referência, né? E hoje a gente tem discutido mais sobre infâncias e adolescências trans justamente porque nós tivemos as nossas vidas tolhidas no passado por toda essa violência, né? E a solidão, ela vem muito também daquilo que não é dito, né? Se o assunto não está sendo tratado dentro do ambiente, seja escolar ou familiar, ninguém está falando daquilo, então ninguém entende o que está doendo em mim, e eu também não entendo o que está doendo. E... É como se não existisse, né? Nossas existências não fossem legítimas nos espaços. Não, pode falar. Não, mas... E detalhe, eu falo que eu comecei minha transição com 13 anos, mas foi pra mim. Porque para as pessoas, eu sempre fui um menininho, sempre fui um molequinho. Então a minha transição começou com 13 anos pra mim. E para fora, mais para frente, seria isso? Pra fora, com uns 17 para 18, foi quando eu realmente decidi que eu não seria aquela pessoa que as pessoas queriam que eu fosse. Eu seria a Sara que veio ao mundo para brilhar. E brilha. E esse é um processo, assim, eu como professora, né? É um processo muito difícil mesmo, assim, porque os espaços que formam os professores também não debatem isso, né? E isso também é um processo que ensina a gente a ser violento. Porque é o que você disse, quando a gente não fala, quando a gente invisibiliza, a gente também está sendo violento. E eu lembro de uma escola que eu trabalhei, que um menino estava transicionando, eu não lembro se era 7º ou 8º ano. E aí a escola não sabia o que fazer. A escola não sabia como lidar, assim. Os professores... acabavam praticando muita transfobia. O debate do banheiro era o debate que mais transpassava aquilo, né? Assim, como se fosse a única questão, né? E que, no final das contas, quase impedia mesmo ele de seguir participando na escola, no ensino formal. Porque inclusive era ensino integral. Como você passa 8 horas num espaço escolar, mesmo que não seja 8, como você passa 4 horas no espaço escolar sem você poder, com tranquilidade, usar um banheiro? Qual a condição de você ter qualquer rendimento, né, assim, dentro da escola? E aí, às vezes, são os processos violentos, a gente que entra no banheiro e zoa e tal. Então, a escola foi pega num lugar assim de não saber o que fazer mesmo. Aí vinha a pressão dos pais, aí vinha a pressão de superintendência de educação. E a gente, tipo assim, qual é o movimento que a gente vai fazer para acolher, sabe, a transição desse menino? Porque nós precisamos, é o nosso papel, e a gente não sabe muito o que fazer também, assim, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também precisa debater ensino também na formação. É muito importante que as faculdades, que os cursos estejam formando as pessoas para compreender o debate de gênero, assim, para que a gente tenha a escola mais acolhedora, porque senão nós, professores, vamos ser sempre os reprodutores da violência. E em que pé que está esse debate, assim, na questão da formação dessas políticas públicas, discussão disso no Brasil? Como é que você que está discutindo esse tema aqui na Câmara mesmo, já trouxe esse assunto aqui como pauta, projeto de lei com relação a banheiro e tudo, como é que você está enxergando isso, Thalie? Olha, eu acho que a gente passa momentos difíceis. Ao mesmo tempo, também, a gente tem avanços da reivindicação do setor. Então, assim, existe hoje, mais nitidamente, assim, qual é a reivindicação, o que nós queremos, né? O que as pessoas travestis estão reivindicando, quais são as dificuldades, o que nós temos que avançar. Mas, ao mesmo tempo, uma grande ofensiva para que esses direitos não sejam garantidos e os que são garantidos sejam retirados. Né? Que é esse tema, por exemplo, do banheiro. E também a gente viu aí que, por um tempo, na política, o debate de gênero na escola, né, ele foi, assim, uma baixaria mesmo, né? Assim,
Foi ridicularizado. Foi ridicularizado, porque enquanto a gente está debatendo, olha, porque nós, eu sempre falo isso nos debates, nós somos diferentes e nós não queremos ser iguais. Nós queremos que as diferenças sejam respeitadas. E a gente não quer que as diferenças elas sejam transformadas em desigualdades, que um seja ensinado que é melhor do que o outro porque é diferente. E aí, se você não consegue trabalhar isso desde a infância, se você não consegue trabalhar o respeito a essa diferença desde a infância, dentro da escola, a partir da perspectiva da educação, do convívio com o outro, porque a escola é isso, é o que ensina o convívio social, né? Provavelmente você vai ter adultos que vão estar reproduzindo a mesma coisa sempre. Né? E o debate a escola não pode debater isso, são coisas de dentro da família. Ou seja, a política pública ela fica muito amarrada. Em Juiz de Fora, a partir da construção que teve do Plano Municipal LGBT, vem a perspectiva de você debater isso nas escolas, mas isso ainda não está no Plano Municipal de Educação. Inclusive, quando o Plano Municipal de Educação foi elaborado há alguns anos atrás, que tentou trazer essa perspectiva, teve muita resistência. Muita resistência, né? E não foi, né, não foi inserido. Então, eu acho que a gente tem muita luta para fazer. Infelizmente, é um marco de um cenário de muita... que ideologicamente coloca esse debate num lugar muito ruim para avançar. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa. Tá no ar o Café com Política. De volta com o Cidade em Pauta. Bom, vamos falar um pouquinho então, vamos entrar no assunto da questão da empregabilidade. A gente já conversou um pouco sobre as políticas para a educação, mas como é que está essa questão, por exemplo, de ações afirmativas? O que vocês acham? Se é importante, se isso vem de fato trazendo algumas mudanças? Quem quer começar? Pode ser a Bruni. Eu tenho percebido ao longo desses anos, né, que por conta dessa extrema vulnerabilidade mesmo, e alguns dados estatísticos, muito a partir dos movimentos sociais e da própria academia, olhando mais para essas pautas e produzindo números sobre isso, a gente tem tido uma dimensão maior dessa vulnerabilidade para a gente discutir no âmbito de políticas públicas mesmo, né? Então a gente tem algumas empresas que têm algumas vagas afirmativas, a gente tem alguns processos formativos, eu mesma já fiz alguns processos formativos em vários campos, né? E aí a gente percebe que é uma pauta que eu acredito que de 2014, 15 para cá tem aumentado mais. Eu acho que essas demandas têm aumentado no sentido de trazer maior visibilidade e pensar realmente em estratégias que compensem todo esse histórico que a gente trouxe, né? Porque a pessoa não consegue se formar, ela evade da escola, muitas vezes sofre muita violência em casa também, né? Porque a gente acredita que família tem uma visão muito romantizada, que família aceita, é um lugar de acolhida e não. Escola e família são espaços extremamente violentos e a gente não discute isso. E essa violência se reproduz nessa evasão, né? Nessa expulsão desses sujeitos. E a partir disso, essas pessoas, é um ciclo vicioso que essas pessoas não conseguem acesso. Então essas vagas são justamente para pensar que uma pessoa cis e uma pessoa trans não vão concorrer em pé de igualdade por conta todo esse histórico social, né, que a gente tem no nosso contexto, que já exclui desde quando você rompe a norma de gênero, né? Desde a infância, a adolescência, que você está rompendo, você já sofre uma série de violências corretivas e a partir disso essa pessoa não está em pé de igualdade. Então a gente tem essa discussão ainda muito incipiente, assim, eu vejo. O que você acha, Luca?
Olha, eu vou usar de um exemplo particular, que é da minha vida mesmo, que é o seguinte. Eu junto com a minha esposa, a gente abriu uma barbearia ano passado, com o intuito de ser um ambiente voltado para empregar e atender pessoas do meio LGBT. Só que eu já bati de frente com a primeira proposta, que é empregar, justamente nesse ponto. Como que eu vou empregar pessoas trans se as pessoas trans não têm formação para estar ali? Entendeu? Então, assim, não quer dizer que a pessoa tem que ser profissional, tem que ter um curso e isso e aquilo. Mas, às vezes, a pessoa não teve a menor possibilidade de contato com um curso externo ou com qualquer outro tipo de educação, vamos dizer assim, para que cumpra certas regras desses empregos, né, que a gente oferece e que CLT também oferece. E eu sou autônomo ainda, então é uma facilidade muito maior. Visto essa necessidade e essa falta, né, no mercado, eu pensei, seria muito interessante eu conseguir propor, né, promover um curso para pessoas trans, de forma gratuita, mas aí acontecem outros embarreiramentos que parece, falando de um modo grosseiro, não ser interessante para ninguém apoiar um projeto assim, entendeu? E é muito difícil fazer tudo sozinho, a gente tem que arcar com muitos custos que a gente não tem, entendeu? Mas o projeto, a minha ideia é exatamente trazer a acessibilidade dessas pessoas para que elas possam ser empregadas. E não para, por exemplo, trabalhar na barbearia do Luca. Mas sim para que elas, se quiserem, possam atender até dentro de casa, fazer sua própria renda, para daí sim, quem sabe, começar um outro curso que seja realmente o sonho dessa pessoa. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa dessas bases, entendeu? Para começar a dar um caminho para onde a gente vai seguir, porque não adianta oferecer vaga e ter trilhões de pré-requisitos que a gente não consegue cumprir, historicamente não consegue cumprir, entendeu? É igual a Bruni falou, é um ciclo, sabe, que infelizmente não está se fechando, sabe? Tem que achar ali alguma fissura na estrutura e por ali começar a romper o tabu, né? Quebrar esse cenário. Essa falta de acesso mesmo. O que você acha, Sara? Eu acho assim, que se você não tiver realmente o estudo, fica muito difícil. Sabe? Eu com meu terceiro ano, assim, é dificílimo. Eu jamais imaginei estar sentada numa cadeira, atrás de uma mesa, divulgando para pessoas sobre preço de odontologia, sabe? Jamais, porque as pessoas muitas das vezes pensam que a gente só merece estar ali na rua, na madrugada, entendeu? Isso que eles pensam da gente, assim. E aí eu fico até feliz, assim, por mim mesma, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí todo mundo sempre falava, entrega um currículo na padaria, entrega um currículo, mas nunca falava, entrega na farmácia, sabe? Entrega lá no postinho de saúde, jamais. E aí eu vim pensando, vim estudando e falei assim, eu vou conseguir fazer o estudo e o trabalho, E eu imagino que se eu não tivesse meu terceiro ano, hoje eu não estaria onde eu estou. Hoje você trabalha com o quê? Hoje eu sou, vamos dizer que eu sou promotora de vendas, mas agora a minha profissão é consultora de vendas. Onde eu passo o preço para as pessoas que chegam lá na clínica, que querem saber de rote. Tá me zoando. Eu ainda não estou no rote. Ainda não. Futuramente eu sei que vou, mas... Como é que você enxerga isso, Thalia? Olha, desde que a gente debate a temática LGBTI, especificamente, né, a questão das pessoas, a realidade das pessoas trans travestis, que a gente entra no mandato e a gente começa a ter mais foco nisso, a gente tem concentrado a ação para a gente tentar mecanismos de criar uma política pública. Então, a gente vem conversando muito com as pessoas trans travestis, e aí, a partir disso, a gente construiu um projeto de lei que reunisse essas informações. A gente conversou com parlamentares de outros lugares, de outras cidades também, que também debatem isso. Então, a gente construiu o projeto num formato e, felizmente, a gente conseguiu aprovar ele aqui. Né? Acho que foi um dos dias mais emocionantes, assim, eu choro todas as vezes, né?
em todas as entrevistas sobre isso, porque é isso, assim, é um passo, é um primeiro passo para a gente tentar avançar nisso, né? Assim, e que de alguma forma, nesse lugar que eu estou, que eu possa representar essa pauta. Porque eu não vivo ela, mas eu posso, de alguma forma, transpor ela a partir desse lugar. E aí a gente aprovou, a gente já começou com a prefeitura a partir da SEDIC. Esse ano a gente fez, a SEDIC, né, fez uma parceria com o Senai, que se propôs também a ser um curso muito acolhedor, né? A gente sabe que é uma dificuldade isso também, que o espaço seja acolhedor, que as pessoas estejam dispostas a tentar. Então, a professora, a Flávia, né, que tocou o curso, assim, tentou ao máximo transformar esse ambiente num espaço acolhedor. E a gente teve nessa turma, que foi um curso de upcycling, teve um alto índice de pessoas formadas, que saíram do curso com certificado. E que para a gente foi... a gente sabe a dificuldade também de quem, né, não conseguiu terminar e tal. E a gente sabe a dificuldade que às vezes não faz com que não consiga ir mesmo, assim, por inúmeras questões. E a gente conseguiu que essas pessoas formassem. E aí, a partir disso, a gente entrou nesse outro debate, porque aí algumas pessoas falaram, olha, agora a gente tem o certificado, mas a gente não tem o ensino médio. E aí agora a gente está começando a fazer ponte com o executivo também para pensar alguma estratégia para ajudar essas pessoas a terminarem o ensino médio. Né? E aí a própria prefeitura também diz que está em diálogo com as empresas, porque isso tem sido mesmo uma dificuldade, que as empresas talvez não peçam ensino médio, né? Que elas não peçam essa formação mínima no ensino médio para tentar ter condições de poder levar essas pessoas para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também a formação dessas empresas. Então, para que o espaço ali seja acolhedor, né? Então, nós estamos buscando, estamos tentando, né? Acho que é um desafio, mas que a gente está caminhando, assim. Conta um pouquinho sobre esse projeto de lei, que às vezes quem está assistindo a gente não conhece a história do projeto, o que ele traz, qual que é o objetivo. É um projeto para empregabilidade para pessoas trans, travestis e não binárias. É um projeto que a gente construiu no escopo dele uma sequência de ações do executivo, né? Então, é a Semana da Empregabilidade. Então, a prefeitura ela passa a ser obrigada a tocar anualmente a Semana da Empregabilidade. Simbolicamente, nós colocamos, né, para que seja junto com a visibilidade, dia 29 de janeiro. Então, nós estamos construindo, inclusive, para o ano que vem, algumas ações junto com a prefeitura e que vai transitar em vários itens de vaga, curso, formação de empresa. E a gente, inclusive, até propôs no projeto de lei, que também está sendo construído, um selo de empregabilidade. Então, as empresas que aderirem, elas estarem inseridas nesse selo de empregabilidade, e a adesão para esse selo é que ela separe cotas para pessoas trans no seu espaço de trabalho. Então, quando a gente começar a aplicar a lei, talvez a gente tenha que repensar alguns itens, ver o que está caminhando, o que não está caminhando, mas a lei ela vem nesse lugar de pensar todas essas mãos que estão ligadas à empregabilidade. E o centro é que a gente possa debater a autonomia dessas pessoas, né? Que as pessoas trans, travestis, não binárias, elas consigam ter autonomia na vida, né? Porque é isso, qualquer um de nós consegue ter autonomia a partir do seu trabalho. Então, sair da violência, às vezes, da família, você consegue garantir isso tendo seu salário, indo morar em outro lugar, né? Então, assim, é uma lei que a gente tentou construir e que precisa de muita luta, porque a gente sabe que não é um debate muito fácil, né? O fato de ter uma lei é um ponto positivo, mas ela por si só não está garantida a execução. Hoje a prefeitura tem se mostrado muito disposta a tocar, né? Isso, a SEDIC, imediatamente que a gente solicitou, fez todo o movimento para que o curso fosse executado esse ano, para que a semana fosse executada ano que vem. Então, a gente precisa construir esses caminhos para que, se um dia a gente esbarrar numa prefeitura que não tenha essa intenção política, a lei esteja estabelecida, o fluxo esteja estabelecido, a rede estabelecida,
e que a política é garantida também. A gente tem algum dado, alguma questão relacionada a esse projeto de lei de alguma empresa que já tenha aderido? Esse curso que você falou era para formação em quê? O curso era para upcycling, que é costura criativa. Porque várias pessoas trans, travestis, não binárias, elas estão inseridas em círculos sociais que, por exemplo, as balls, né, que você produz roupa, né, assim. Então, assim, a ideia de você poder pensar a sua roupa a partir daquele espaço. Então, a gente também casou isso com a realidade dessas pessoas. E assim, a primeira ação do PL vai ser agora no próximo ano. Então, as empresas vão ser chamadas, vão ser convidadas. Vai ter, inclusive, uma capacitação também para essas pessoas para produzir o seu currículo, para entender esse lugar do mercado de trabalho, conseguir participar de uma entrevista, porque às vezes agora a gente tem empresas parceiras, mas por algum motivo essa pessoa pode ser demitida ou pode não querer estar naquele lugar e que ela tem autonomia para disputar outro lugar, outro cargo de trabalho, né, que ela consiga fazer isso de forma autônoma do executivo, né? Então, assim, a próxima vai ser agora em 2024 que a lei vai começar a caminhar, e aí depois a gente precisa fazer balanços, avaliações para a gente ver o que a gente tem que avançar mais nela. Eu fico imaginando e pensando, e se a gente não tivesse uma Thalia Sobral e a equipe dela em Juiz de Fora? Como que seria esse fato sobre a prefeitura, sobre estar dando esse apoio pra gente? Ia ser muito difícil. Eu estava ouvindo. Experiência própria mesmo. Eu muito estava difícil ter ouvindo. alguém que ouve a gente aqui. Eu estava ouvindo ela falar, eu fiquei pensando nessa questão da organização também como sociedade civil, né? Os grupos, né? O ativismo também, que a galera vai se reunindo e ali começam as trocas de informação, né? Como é que isso funciona aqui em Juiz de Fora? Tem coletivos? Quem estiver assistindo a gente que às vezes está passando por algum processo semelhante ou conhece alguém, queira oferecer algum tipo de orientação, por onde começar, assim? Difícil, né? A gente tem algumas estratégias, né? A gente já teve algumas ONGs, alguns coletivos, mas é muito difícil porque as pessoas têm sua vida, sua rotina, muitas violências, e às vezes os coletivos não conseguem se sustentar por muito tempo e com muitas ações, né? A gente tem pouco diálogo, inclusive, com os próprios setores públicos também, eu acho, né? Eu acho que foi preciso, né, uma vereadora LGBT para estar pautando pautas nossas, e a gente vê que a gente tem pouquíssima representatividade, né? Pouquíssimas pessoas LGBT, pessoas trans menos ainda, né, nos espaços. Então, assim, isso é um impacto que a gente sente, né? Porque as pessoas estão sobrevivendo e a gente vai criando redes ali, pequenas redes e pequenas bolhas de proteção, né? Se a gente for pegar para pensar isso, historicamente mesmo, da nossa comunidade como um todo, né? Apesar de todas as questões, porque há algumas questões internas de letrinhas ali também que a gente precisa trabalhar, né? É a gente se protegendo mesmo, né? É a gente tentando lidar com essa lacuna do próprio setor público que não olha pra gente, até como a gente consegue entrar nos espaços, né? Eu acho que essas pautas só vão mudando quando a gente vai entrando dentro desses espaços e tentando fazer a resistência de dentro, né? Porque se não acontece isso, a cisgeneridade, a heterossexualidade, né, a branquitude, esses espaços não vão se repensar a partir do momento que a gente comece a ocupar esses espaços, né? Então é um espaço de disputa e conflito mesmo, né? Então a gente tem essa questão de uma solidariedade histórica, né? Da gente se cuidar, da gente buscar, e acho que a BOL traz muito disso, né? A BOL é um espaço de acolhida mesmo, né? A BOL tem essa questão histórica de acolher, né? Acima de tudo, de acolher e produzir vivência, produzir potência de vida, produzir resistência, falar, a gente existe aqui e a gente vai se cuidar e vai resistir. O que você acha, Sara? Sobre a BOL? Também, né? Então, é muito importante, né? Eu não conhecia, assim, antes de vir para Juiz de Fora, eu não sabia o que era cultura ballroom. Eu só vim saber aqui, e aí, desde então, eu comecei a ir nas balls, a participar, a ser chamada, e aí eu me senti em casa, né? Você se sente em casa quando as pessoas ao seu redor gostam de você, sabem que você tá ali porque você precisa, porque é o seu espaço. Então, para mim, assim, é muito importante ter a cultura ballroom dentro de Juiz de Fora e no Brasil todo.
Quem está assistindo a gente que não conhece, não sabe do termo, explica um pouquinho. Conta, como é que foi que você descobriu? O que você entende como sendo essa cultura? Eu descobri mesmo pela eleição da Thalia, né? Foi quando eu vim pra cá, assim, tem 1 ano e 4 meses que eu moro aqui. E aí, pelas meninas também que estavam trabalhando junto com a Thalia. E aí eu fui descobrindo, fui gostando, fui estudando. A cultura ballroom é mais para as pessoas travesti mesmo que inventou, aonde a gente não tinha muito recurso. E elas foram inventando, e aí foi surgindo, e a gente foi crescendo. Vai criando uma rede, todo mundo se apoiando, né? Isso aí. Institucionalmente falando também, a gente pode até trazer a informação de que aqui na Câmara a gente tem o CIAN, que faz um trabalho de acolhimento, né? Ajuda no processo de legitimação do nome social, troca do nome, identificação civil, né? Retificação do registro, não é? Esse que é o termo. E aí também quem estiver assistindo a gente que quiser precisar de alguma orientação, pode chegar aqui na Câmara que o pessoal do CIAN vai oferecer todo o suporte. Vamos fazer só mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tá no ar o Café com Política. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidade em Pauta. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão da rede de apoio? O que a gente tem aqui em Juiz de Fora, algumas outras instituições? Luca. Aqui em Juiz de Fora a gente sempre pôde contar com um movimento social que é da Astra, mas que historicamente elas vieram mais para representar as mulheres trans e travestis da cidade. É a história delas, da criação mesmo em Juiz de Fora. Então assim, a gente pode muito contar por ser um meio trans, mas acaba que nós, homens trans, pessoas não binárias, a gente ficava muito perdido realmente nesse sentido de acolhimento, de aonde a gente está nessa cidade, onde estão os nossos, sabe? E já era existente a cultura da ballroom aqui, então a gente já sabia dessa vertente. As travestis e as mulheres trans se encontravam ali, a gente podia saber onde elas estavam, recorrer se quisesse. Mas e a gente? Onde a gente se encaixa? E aí eu voltei de um concurso lá em São Paulo, que é o Mr. Trans Brasil. Eu participei da 2ª edição, que a Thalia e o gabinete dela me ajudaram muito, inclusive, para estar lá. E lá foi onde eu pude ter minha primeira vivência em um ambiente completamente trans, vamos dizer assim. Não só de homens, mas tinham só pessoas trans, basicamente. É um evento produzido por pessoas trans. Então, assim, foi uma experiência que eu não imaginava viver na minha vida, não imaginava que seria diferente de toda a minha vivência, e eu voltei de lá com essa sensação de que eu não queria que parasse, eu queria ter esse ambiente também aqui em Juiz de Fora. E foi onde surgiu a ideia de criar o time Transtornados. Nós somos um time de futebol.
tentamos ainda estar no planejamento futuro para que a gente abranja nossos esportes para outros, mas o que criou o nosso ponto de encontro acabou sendo a peladinha na quadra do São Mateus, que era um meio gratuito que a gente tinha. Hoje a gente já conta com o apoio da prefeitura, temos um horário na quadra Céu, todo domingo, às 8 horas da manhã. E assim, esse espaço só me mostra cada dia o quão era necessário a gente ter ele. Porque todas as histórias, sem tirar uma, todas as histórias perpassam por esse momento de um dia na adolescência ter que ter escolhido: ou eu continuo no meu esporte, ou então eu sou quem eu sou, entendeu? E que se eu for quem eu sou, eu não tenho espaço no esporte, entendeu? E trazer essas pessoas para essa realidade é muito emocionante, porque dá para ver a falta que esse espaço faz na vida das pessoas, tanto de executar mesmo o exercício físico, quanto de se sentir acolhido. Se sentir num lugar onde outras pessoas estão te ouvindo com os mesmos ouvidos. Talvez não com as mesmas histórias, mas com o mesmo acalento, vamos dizer assim, com o mesmo respeito. É muito diferente e eu acho que a gente precisa fomentar esses espaços cada vez mais aqui em Juiz de Fora, sim. Sabe? Como é que você vê isso, Sara e Bruni? Quer começar? Pode começar. Eu jogo vôlei desde os 13, assim. E aí, com os meus 17 para frente, depois da transição, realmente, eu não fui chamada para jogar em time nenhum feminino. Desde então, eu só sou chamada para jogar no time masculino. Até então, teve uns dias atrás que o meu amigo me mandou que ia ter um jogo no Rio, se eu queria participar. E aí eu fui olhar a mensagem, estava escrito que eu teria que participar no time masculino. Mesmo retificada, eles ainda insistem que eu devo jogar no time masculino. Eu não sei se é porque eu sou boa demais ou é preconceito deles mesmo, sabe? Aí eu falei com ele, falei: amigo, não existe isso mais, eu não sou aquela pessoa mais. E eu jogo no time feminino. E aí, desde então, eu só tenho treinado assim. Eu vou quando dá, porque assim, treinar por treinar é preferível não treinar. Eu vou, jogo ali no Sesc com as meninas, igual. Eu tenho uma amiga que agora ela foi pra fora, mas ela era do time feminino do Sesc. E aí, ela saindo, sobrou uma vaga. Eu não fui chamada para preencher essa vaga. E eu jogo com as meninas já tem um tempo. E aí, trouxeram outra menina de fora, estão treinando ela, para ela preencher essa vaga, porque eu não posso jogar com elas. Duro. Esse é um debate, assim, primeiro assim, né, essa questão, tem hoje um movimento de novas organizações, que eu acho que é importante, que a partir, porque assim, há 10 anos atrás, quando a gente ia falar de organização das pessoas LGBTs, a gente ia pensar sempre em formatos tradicionais, movimentos sociais, entidades institucionais. A gente teve algumas, né, na cidade, a gente teve o MGM, tem até a própria política do SER na universidade, a Astra, Mães pela Liberdade. A gente, assim, na história de Juiz de Fora são várias, formalmente, né? E agora a gente tem esse movimento a partir de outras perspectivas. A ballroom, que é uma cultura mais antiga, mas que ela está agora entrando mais em Juiz de Fora, né? A cena ballroom está se desenvolvendo, é a partir de uma perspectiva da cultura, a cultura do corpo, a expressão do corpo, o movimento do corpo. Totalmente. É muito ligada à arte. Transtornados a partir do futebol. Então, assim, é uma outra dimensão de pensar a partir disso. O que eu quero ser, né? O que eu queria ser que eu não pude ser? E isso também organiza as pessoas. Isso também ajuda a entender o lugar de onde nós queríamos estar, de onde nós queremos estar. E nesse caso, para pessoas trans, travestis, não binárias, tipo assim, eu posso ser o que disseram que eu não podia ser, né? E eu acho que isso organiza com uma potência de entender mesmo, assim, de qual é a reivindicação, sabe? Porque, por exemplo, nessa pauta do esporte, o que nós vamos fazer com isso? Essa não é uma pauta... É um debate que ele está muito transversalizado pelo preconceito, porque, inclusive, nós sabemos... porque ele coloca como se
o sexo biológico é que determinasse para as competições. Aí a gente tem poucos estudos científicos sobre isso, porque ninguém no campo do esporte quer estudar sobre pessoas trans. Não, e quem quer não consegue, porque as pessoas trans não estão no esporte, elas são tiradas, então você entra num ciclo. E os que estão estudando estão apontando completamente inverso do que está sendo praticado, né? Que não existem ainda nenhum elemento biológico, físico, que determine, que diga que você deve determinar a partir do sexo biológico. A questão da variação hormonal depois da transição, né? Quando você... Então, assim, tem vários elementos que devem estar sendo debatidos. E esse espaço de organização, que eu acho que é um espaço que vai refletir mais sobre isso, assim. Aqui, por exemplo, a gente entrou nesse debate no mandato, nós fizemos reunião com... porque eu sou formada em Educação Física, né? Fiz contato com o pessoal da minha sala que tem estudado isso. A gente está estudando artigos científicos que estão sendo produzidos constantemente. Né, tem um amigo meu que ele está muito disposto a ajudar nisso. Então, a gente está debatendo isso e vendo que não tem argumentos científicos ainda que digam que, por exemplo, uma mulher trans tem que estar num time masculino, né, ou não possa estar no feminino. Então, assim, isso mostra muito a transfobia, né? Então, assim, tentar organizar as pessoas, buscar a organização a partir desse lugar, também é muito importante para trazer essas pautas, né, assim, para poder disputar. Então, o que nós queremos para as pessoas trans no esporte? Acho que é uma coisa que precisa avançar para que a gente possa levar essa pauta de forma mais organizada, assim. Eu fui indicada para jogar em Uberlândia, para começar em fevereiro de 2024. Mas vai escutando. E aí foi essa faculdade que tem aqui no Morro da Glória, a Universo. Eles mandaram eu preencher o requisito pelo WhatsApp. Me mandaram, eu preenchi. E aí me chamaram para eu ir lá. Porque até então, eles só sabiam do meu nome, que era Sara, porque eu fui indicada pelos meus amigos que estudam lá. E aí eu cheguei lá, eles falaram que não era a pessoa que eles estavam esperando. Mas eu já tinha preenchido. Aí eles perguntou como que eu fiz para preencher a documentação no feminino, como que a minha identidade está no feminino. E aí eu falei assim, eu não estou escutando isso, não. Aí o porteiro falou assim, aqui é muito difícil assim. Aí a mulher pegou, eu mandei para ela no WhatsApp, falei assim, olha, eu fui aí hoje à tarde, porque aí tinha que tirar foto para mandar. Eu fui hoje à tarde aí para tirar as fotos que vocês pediram e acabou não dando certo, não deixaram nem eu passar da portaria. Aí ela pegou e falou assim, realmente a gente estava esperando outra pessoa, a gente não achou que você estava no processo de transição. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, olha, vocês sabiam que eu poderia processar vocês por isso, né? Porque não foi eu que fui atrás de vocês, foi vocês que foi atrás de mim. E aí, quando eu chego lá, acontece essa palhaçada. Que isso foi uma palhaçada. E aí, assim, isso acaba fazendo a gente desistir de querer as coisas. São muitas barreiras, né? Exato, com certeza. Ouvir essas coisas não é normal, gente, sabe? Eu acho que assim, esse debate do esporte fica dando volta e acaba em lugar nenhum, porque assim, o que a gente escuta dessa galera que veta a nossa participação é que seria justo na cabeça deles, isso são alguns discursos, né? Que seria justo na cabeça deles que existisse um esporte, um gênero, né, de esporte só para pessoas trans. Só que como que pessoas trans vão estar dentro dessa categoria se elas não têm espaço lá na infância para se descobrir enquanto pessoas trans, para treinar enquanto pessoas trans? Então, tipo assim, não faz sentido essa solução, entendeu, que nos trazem. É claro que a gente só tem funcionado, cada um por si só, como as BOLs, como o Transtornados, a gente funciona por si só porque a gente não tem espaço para agregar num meio cis. Mas não é assim que tem que ser, entende? A gente não tem que segregar as coisas para estar funcionando. Eu acho que a política deve visar a inclusão e o funcionamento de ambas as coisas. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Porque eu uso sempre de exemplo, sempre que eu ouço essa resolução básica de divisão, eu fico assim, gente, então a gente está voltando lá em 1900 e Adão, onde branco participava e preto participava de tal coisa. É a mesma coisa, então cis participa de uma coisa, trans participa de outra.
como assim, sabe? Como que isso é uma solução pautável? Não existe isso. Ouvindo vocês, eu fico pensando que, de fato, me parece que hoje a gente está conseguindo abrir assim, caminhos para discutir várias questões, trazer assuntos importantes, fazer assim, uma organização, assim como a Thalia, né, como vereadora, conseguiu trazer uma nova norma jurídica aqui em Juiz de Fora para abrir também caminhos, né, para o avanço, né, da sociedade nesse sentido. E eu fico pensando, qual a expectativa, qual a esperança, o que vocês pensam para daqui a 10, 20 anos? Como que vocês imaginam que a gente vai estar? Como vocês esperam e qual é o objetivo assim, de futuro? E além de pensar o objetivo de futuro, também já vou pedir para vocês trazerem aqui alguma mensagem para quem está assistindo a gente, para a gente ir caminhando para encerrar o programa. Como que vai estar o futuro? Como que vocês acham que vai ser daqui a 10, 20 anos? Vai, Sara? Eu? Tá. Eu sempre penso que se eu cheguei até aqui, foi que outras caminharam para eu estar sentada aqui. Então, eu estou caminhando para que daqui a 10 anos, as meninas que estão chegando aí, tá sentada onde você está sentada, sabe? Tá entrevistando outras pessoas. Aonde a Thalia tá também, entendeu? Eu penso que vai ser tudo assim, se Deus quiser e Ele quer. Amém. E você, Bruni? Você diz no cenário nacional ou municipal? Pode ser o que você acha, o que você quiser. Eu não sou uma pessoa muito esperançosa, não. Acho que as coisas vão e voltam, assim, meio cíclicas. Vejo até nas estratégias que tem um avanço, acho que tem muita coisa, pouco protagonismo, inclusive para a comunidade trans, muito pouco da gente, sabe? Eu acho que a gente é invisibilizado em vários momentos, o tempo todo, os nossos corpos ainda são muito usados, inclusive no município, no país. Então, assim, eu vejo isso ainda muito incipiente, eu vejo muito a partir desse lugar, assim. Quais os lugares possíveis que a gente pode estar, mas os lugares mais altos não. E eu não sei se a gente vai conseguir romper isso a curto e médio prazo, inclusive no município. Porque o município é extremamente transfóbico. Inclusive, eu não trabalho aqui, a gente falou de mercado de trabalho, eu não trabalho no município. Justamente por uma série de transfobias que acontecem, inclusive já fui em espaços de formação, da formação gratuita para a rede aqui e sofrer transfobia nesses espaços, né? Então, assim, eu acho que mesmo a gente tendo acesso à educação superior não garante, porque a transfobia vai só se refinando, assim, no sentido de invisibilizar e no sentido... E a cisgeneridade é muito nesse ponto, né? Quanto mais você avança, mais a violência se torna sutil e mais forte, no sentido de apagamento mesmo, e de aniquilamento das nossas vivências. Então eu vejo muito a partir desse lugar, assim, acompanhando pela última década, eu vejo muito desse espaço, assim, sabe? Então é um campo de disputa que eu acho que eu não sei como a gente vai avançar, assim. Acredito que coletivamente a gente consiga avançar melhor, mas eu ainda acho que as coisas estão bem incipientes e bem atrasadas a nível nacional, a nível municipal, a nível do que a gente espera de direitos humanos básicos mesmo. Assim. Mas para o futuro... Vamos ver como as coisas vão se configurar, né? Depende do nosso protagonismo, né? Depende do nosso protagonismo e da cisgeneridade se repensar, né? Enquanto corpo ideal. Porque acho que o que a gente falou aqui foi uma concepção de um corpo que está dado pela natureza e não está. A gente está rompendo a verdade de que as pessoas nascem, homem e mulher na sociedade não nascem. Né? A gente está rompendo com o biológico definindo a identidade de gênero das pessoas. Essa discussão é antiga. A gente tem paradigma epistemológico que desconstrói o conceito de sexo desde os anos 90. Então, assim, a gente já tem um atraso de 30, 40 anos. Então, assim, é difícil a gente ter esperança quando a gente vê que é uma disputa epistemológica de nomeação de um corpo ali. E como esse corpo ainda é dado por uma natureza e não é dado. E isso se retroalimenta o tempo todo, né? O tempo todo, né? O Luca falou sobre essa questão de pessoas negras e como esse racismo, ele se ancora muito nesse biologicismo também para se reproduzir, a cis-heteronormatividade. Então, assim, a gente sempre busca uma verdade no biológico que não nos diz muito. Então, se a gente não romper com isso, enquanto essas categorias, enquanto definidoras da gente, não pensar direitos humanos numa perspectiva social, histórica e política, a gente não vai avançar.
O que você acha, Luca? Eu fico muito meio a meio das duas, porque eu não sou tão desesperançoso, mas também não sou tão esperançoso, porque eu vejo muita dificuldade nesse processo. A gente realmente, houveram inúmeras pessoas que caminharam, correram, disputaram antes da gente, pra gente poder estar aqui. E a gente tem um espaço muito grande, uma possibilidade muito grande de poder também abrir mais espaço ainda para as pessoas que estão vindo. Só que precisa de diálogo com as pessoas de fora, entendeu? É muito importante que a comunidade trans e LGBT dialogue, sim, com certeza. Mas enquanto a comunidade LGBT não tem espaço na sociedade para se impor, não tem poder, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, se a gente não tiver diálogo com pessoas de fora, por exemplo, a Thalia, que é uma pessoa LGBT, mas está num lugar de poder na sociedade, que pode fazer efetivamente algo, se a gente não tivesse diálogo, para onde a gente vai? Com quem que a gente vai contar? Entendeu? Somos apagados o tempo inteiro. Então, fazendo tudo sozinho, já por debaixo dos panos, fica impossível. A minha esperança é que realmente a gente consiga mais possibilidades de apoio externo, para que assim no futuro a gente tenha mais políticas públicas voltadas para a gente. Eu acho que só assim a gente consegue começar uma reparação histórica, sabe? Porque é isso, estamos atrasados, já tem um atraso aí. Thalia? Eu sou... No geral, eu sou esperançosa, assim. É uma coisa, é uma perspectiva mesmo, assim, né? Que eu trago, que não é só para esse tema, mas eu acho que vem muito do meu lugar de professora. Porque a esperança, às vezes, para mim, ela não está no lugar dos fatos, porque eu acho que os fatos, de fato, são avassaladores, né? Se a gente tá neles ali, a gente fala, nossa, isso não vai para frente de jeito nenhum. Mas a minha esperança está muito em querer disputar uma outra sociedade para essas pessoas, porque eu dou aula para criança há muitos anos, e aí quando eu vejo aquele universo de pessoas que estão em formação, que têm inúmeros talentos, né? Eu falo isso em quase todas as entrevistas, assim. Eu vejo as crianças correndo, brincando, desenhando, jogando bola. É um universo da expressão do corpo, da vida, que eu quero muito que sejam adultos assim, sabe? Eu acho que a gente é tolhido de tanta coisa, inclusive do direito de ser, do direito de existir, sabe? Então, o que me move, inclusive, na política comum, nos movimentos sociais e também estar na política institucional, é muito esse lugar de tentar disputar uma outra sociedade. E ainda tenho esperança nisso, não do que a gente vai resolver, porque eu acho que, de fato, assim, o que a Bruni trouxe, eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Assim, a cisgeneridade precisa refletir sobre o seu lugar mesmo. Nós precisamos entender, nós precisamos assumir os nossos BOs, a gente precisa acolher quando a gente é criticado, a gente precisa avançar nisso para que a gente não siga sendo, esteja sempre nesse lugar de invisibilizar, de oprimir, sabe? E a gente é educado para isso, né? A gente cresce sendo educado para isso. Então, eu acho que a gente precisa muito, assim. Eu acho que esse é um movimento central. Acho que hoje existe mais organização das pessoas trans, hoje estão mais juntas, conseguem encontrar lugares de encontro entre si para tentar disputar mais coisas, nem só tentar disputar, né? Para sobreviver, se manter e a partir disso criar uma rede de apoio. Então, assim, eu acho que é possível, acho que é muito difícil. De fato, acho que a gente está vivendo tempos muito difíceis. Mas eu almejo aí busco esse lugar de construção mesmo, de pensar que daqui a 10, 20 anos, minimamente, igual a Sara falou, né, assim, que mais Brunis, né, estejam em lugares de terminar uma faculdade, né, de poder dar aula numa universidade, de pessoas que estejam aqui ocupando esses espaços, que estejam trabalhando nos espaços, né, porque é isso, a gente está falando isso aqui a partir da primeira informação, né, 15% das pessoas estão empregadas, né, então que daqui a 10, 20 anos que esse índice ele seja dobrado, triplicado, sei lá, assim,
É um pouco... É um sonho, né? É isso, assim, né? Sonhar e organizar, projetar para chegar lá na frente, né? E que a gente reflita esse nosso lugar para que a gente possa avançar nessa pauta. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A nossa conversa foi excelente. Eu acho que quem está em casa também aprendeu muita coisa nova hoje aqui com o nosso Cidade em Pauta dessa semana. Bom, esse então foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora. Você que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigada pela sua audiência. A reprise vai ao ar quarta e sexta, também às 9 da noite. Eu conto com a sua companhia, espero você semana que vem também.